Intrometidas PB, o podcast que mais cresce no Brasil, porque o papo aqui é reto, necessário, sobre o que realmente importa. E hoje a gente não tem convidado, a gente tem um movimento. Tem um movimento importantíssimo. Nasceu aqui na nossa cidade de João Pessoa, que está, né, bombando no turismo. Esse movimento nasceu a partir do encontro de remadores e a partir de questões que os incomodava. E aqui hoje a gente recebe Alfredo Rangel e Marco Túlio do Movimento Esgotei. Bem-vindos. Gente, muito bem-vindos. Vocês botaram o dedo na ferida, viu? Quero saber aí como é que surgiu esse movimento, como é que foi o nascedouro dele. Pois é, Priscila. Essa ferida estava aberta há muito tempo. Eu acho que estava até uma ferida fétida, literalmente. E a gente estava meio que normalizando essa situação, né? Da poluição das nossas praias e dos nossos rios, né? E isso chegou a ponto de nos incomodar de tal forma que a gente articulou, né? E coordenou um movimento que vem ganhando corpo, né? Desde então. Eu acho que são duas coisas que crescem aqui na nossa capital, né? É o podcast Intrometidas e o movimento. Por isso esse encontro, viu? Por isso esse encontro necessário. E isso começou mais ou menos há uns 2 anos, fevereiro, março de 2024, e a coisa ganhou corpo, né? E realmente a gente colocou essa pauta, né, importantíssima e necessária na ordem do dia. E vocês abriram, Marco, um canal de denúncia, né? Então, assim, o Instagram de vocês virou realmente um reclame aqui na parte de saneamento básico. Inclusive, eu queria até que passasse aqui um vídeo que, no caso, tem Marco e outra pessoa falando aqui do que é saneamento básico. Então, para quem está assistindo agora, vai ver um vídeo sobre isso. Aqui fica a primeira mensagem do Esgotei. Não podemos aceitar isso aqui. Não podemos mais aceitar esgoto nos córregos. Nós esgotamos. Para falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade, para falar de turismo, para falar de saúde, sem saneamento básico de qualidade, não tem como. Até porque o saneamento, são 5 itens, né? Coleta de lixo, abastecimento de água, coleta de esgoto, pavimentação e drenagem. Então a gente vê as margens das rodovias repletas de lixo, as cidades, o esgoto, varanda a céu aberto, o acesso à água péssimo, água de péssima qualidade na torneira das pessoas, estradas péssimas e a questão também da drenagem em muitas cidades também é inexistente. É uma pena. Uma região riquíssima, né, que poderia trazer muito mais resultados se tivesse cuidado e investimento. Então, para esse córrego, para essa situação aqui, nós vamos colocar a faixa do Esgotei. Aqui, nós também esgotamos. Como é que é essa reação das pessoas, né? A gente sabe que o pessoal se engajou no Esgotei, não foi? Parece que o pessoal estava esgotado também. Pois é, muita gente esgotado. Como o Alfredo falou muito bem, a questão da poluição é inaceitável, né? Esgoto a céu aberto é inaceitável. Esgoto nos rios, poluindo os rios, é muito mais inaceitável ainda. E tudo isso vai para o mar. As águas correm para o mar, né? E o movimento esgoteiro não está só ligado à questão do esgotamento sanitário. Ele está ligado à questão ambiental, no geral, né? A gente recebe denúncias das preguiças que estão... porque fragmentou aquela mata ali das 3 ruas da universidade, fragmentou, então as preguiças estão correndo risco. Hoje mesmo, essa semana eu recebi o vídeo de uma raposa que tinha sido atropelada naquela região. Então, a gente recebe vídeo de matas sendo queimadas, sendo derrubadas, né? Árvores sendo derrubadas pelas ruas, e a gente não quer ruas quentes. Lixos sendo jogado aleatoriamente. Lixos sendo jogados Não é pela só rua. praia nem rio, é açude também, né? Então, o Esgotei, né, que foi um amigo que criou esse nome dentro do meu grupo de stand-up, Pedra, que eu vou explicar como é que Adorei foi que começou. O Esgotei, quando começou o esgoto aparecer por cima dos corais ali da região do Jardim Oceania, ali do Bessa, né, onde alguns chamam de Caribeça, e os corais cobertos de esgoto. Então, eu voltei àquele grupo meu de stand-up e, pessoal, tá tendo um problema grave de poluição e a gente precisa se manifestar. Aí, vamos se juntar, vamos mandar fazer uma faixa. Mandei fazer uma faixa em Brasília. Essa faixa e cobrimos o nome João Pessoa. Imagina a revolução que o Esgotei já começou causando na cidade, cobrindo o nome João Pessoa que tem lá no Busto Tamandaré. E aquilo... Cobriu com o quê? Cobrimos com o nome Esgotei.
né? Então, esse amigo criou o nome Esgoteio dentro do grupo de stand-up e foi fantástico. Dinarte, né? Que é um cara muito criativo, que é conhecido de muitos aqui, Sim. que faz os jingles, né? Dinarte deu essa ideia, Esgoteio, pegou Esgoteio e ficamos. Então, Mas tinha a uma denúncia imagem também, não generalizada. era? Tinha um grande... Pois Tinha é. um grande cocô, Cocô. onde era o sol, né? Onde era o sol, a gente fez um grande cocô e cobrimos com esse grande cocô. Esgoteio. O João era o esgoteio, o Pessoa esgoteio e o grande cocô, para chamar a atenção exatamente dessa problemática toda ambiental. Arretado. E no caso de Alfredo, você assim, ficou muito preocupado com as praias, né? Com as condições das praias aqui de João Pessoa Pois é, também. Priscila. As pessoas têm que entender que, embora a gente tenha esse nome, né, João Pessoa, né, de 1930 para cá, a gente adotou esse nome João Pessoa, mas na verdade a nossa cidade ela está intrinsecamente relacionada às águas. Qualquer cartão postal de João Pessoa que você pegue, qualquer cartão postal, sem exceção, necessariamente perpassa pela água. Você pega ali o Parque Salão de Lucena, é uma lagoa. Você pega aquela foto clássica da torre da igreja de São Pedro Gonçalves, né, pegando o pôr do sol ali no Rio Sanhauá, onde a cidade foi fundada, é um rio, né? É água, né? Você pega ali o Estação Ciência, não tem uma foto da Estação Ciência que não pega ali a barreira do Cabo Branco, pegando a enseada, né, do Cabo Branco. O Hotel Tambaú não é nada, né? O Hotel Tambaú não seria interessante se não estivesse em Tambaú, né, no meio da praia. Então, sempre que se fala em João Pessoa, a gente está falando de água, Rio Jaguaribe, né? Enfim, a gente está falando de água. O próprio termo Paraíba, né, etimologicamente em tupi, significa rio ruim, Olha né? isso. Rio ruim no sentido de não navegável, né? E hoje Paraíba virou rio ruim. Mas rio ruim porque está poluído. Rios Ruins, porque estão completamente poluídos. A gente tem um rio, né, que ele nasce e morre, né, inteiramente na nossa cidade, que é o Rio Jaguaribe. A nossa história está relacionada ao Rio Jaguaribe, né? Os movimentos culturais de João Pessoa, né, tradicionalmente se chamam de Jaguaribe. Quem não lembra de Jaguaribe Carne, né? Bairro de Jaguaribe. Bairro de Jaguaribe, né? Enfim, A Feira de Jaguaribe. Feira de Feira de Jaguaribe, enfim. Quarta-feira, Então, né? é um rio que começa lá nas Três Lagoas, na entrada da cidade, e passa por vários bairros, né? E é um rio agonizante, né? Por uma série de medidas, enfim, bastante contestáveis, né? Que não são só da iniciativa privada, né? Não são só os particulares, algumas iniciativas também do poder público, enfim, que comprometeram bastante a viabilidade do rio. E a partir do movimento Esgoteio, a gente descobriu que o rio ainda não morreu, né? A gente, quando vai ali pela Zona Norte, a partir principalmente ali depois da ponte da Rio Carneiro, né? A gente olha aquele rio completamente poluído, a gente acha que aquilo ali não tem mais jeito, né? Que aquilo é um rio Tietê da vida. Mas eu caminhando com o movimento Esgoteio, em trechos urbanos, né? Em plena tarde de quarta-feira, ali entre as pontes, né, da Rio Carneiro e da Epitácio, a gente já viu ali jacaré, a gente já viu ali capivara, né? Então a gente tem ali ainda uma fauna e uma flora resistentes, né, agonizantes, mas que nos lembram que as águas, que são tão importantes, né, para a nossa cidade, elas ainda podem ser resgatadas, desde que voltem a ser prioridade, né? Então, o movimento, ele também chama atenção para isso. Essa pauta não é uma pauta secundária, não. Essa pauta é uma pauta mais do que prioritária e que precisa ser absorvida, né? O Pelos poderes crescimento do públicos. turismo, né? A gente pode ver em João Pessoa. A gente tá na mídia o tempo inteiro. Muita gente vindo para João Pessoa. E o que é que a gente tem para mostrar? Né? A gente tem muita coisa boa. Mas aí o turista vai chegar aqui e vai se deparar com essa situação. E tem até uma denúncia que eu vi, inclusive vai passar aqui agora também, que é em relação a vou dizer o nome mesmo, era cocô ali perto do Hotel Tambaú, cara. Movimento Esgoteio, olha o esgoto aqui borbulhando. Olha o tanto de bosta aqui de esgoto. Em frente ao ponto turístico aqui, ó, em Tambaú. Hoje, 3 de janeiro, às 8 da noite, em frente ao Hotel Tambaú. Olha o esgoto brotando aqui, ó. É impressionante, o turista tem reclamado muito do mau cheiro. Eu tenho visto que tem muita gente reclamando do mau cheiro. Mas, Marco, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou lhe colocar em fria, eu já sei. Eu mesmo já vou dizer. Olha, pessoal, o Esgoteio é um movimento apartidário.
E aí você pode Suprapartidário. Pronto, Suprapartidário. melhor ainda, suprapartidário. Então, continue. Isso aí que você sabe que isso é um problema, né? Acaba sendo um problema. Pois é, então a gente tenta mostrar ao poder público, né? Tenta mostrar ao governo que a gente não está postando para intriga, né? De política, principalmente agora em ano político, né? A gente não está em intriga, a gente quer mostrar o que está acontecendo. E a gente precisa, sim, do governo do Estado, a gente precisa da prefeitura, a gente precisa do Ministério Público, a gente precisa do Ministério Público Federal, da SEMA, SEMAN, e por aí vai. A gente precisa de todo mundo, da SUDEMA. Né? Nós não somos inimigos, a gente não está apostando para criar desconforto ou para desvalorizar a cidade. A gente está apostando para dizer, parou, está na hora de resolver o problema. Não dá para seguir no crescimento de uma cidade de forma insustentável. Então, a gente precisa de você, SUDEMA. A gente precisa de você, SEMAS. A gente precisa de você, SEMAN, CAGEPA, Governo do Estado, de todo mundo junto. Porque, senão, nós vamos perder os turistas que estão vindo agora, porque eles não vão voltar. Ninguém quer voltar para uma região de águas, como você falou, com cocô. A gente não quer voltar numa região onde está a questão da poluição. Tipo lá o Busto Tamandaré agora. Me desculpa, mas aquilo é uma vergonha o que está acontecendo ali. É uma lixarada. O show ali na areia é tudo bonito. Todo mundo quer para aquele show, para aquela muvuca. Mas, minha gente, aquilo é degradação ambiental. Ali a área de Restinga. Aquele lixo que fica ali das barracas, da população, que diz, não se preocupe não, amanhã o gari vai lá e limpa. Não, na hora que você joga o lixo, ele já voa, já entra numa galeria pluvial, já entope, já vai para o mar, a tartaruga já come. Não tem o lixo que vai se limpar no outro dia, ser limpo no outro dia. Então, a gente precisa sim que as pessoas entendam que tem que parar e começar a resolver o problema hoje. O que é que vocês viram de pior, assim? O que é que você tem uma história para contar, assim, que tá de pior? Nesses assim, 2 anos de caramba, movimento, qual foi o mais chocante? Foi o mais chocante. Eu acabei de entrar numa mata, ali nas 3 ruas, né, nos bancários, onde detectamos uma cachoeira de esgoto. Mas uma cachoeira. Fizemos uma caminhada de 1h30 com os biólogos. A gente tem esse vídeo aí, não tem, Priscila? Que representam... mas eu posso mandar para vocês também esse vídeo. Ótimo. Quando a gente chegou lá, era uma cachoeira de esgoto, né, que poluindo o córrego, com aquele córrego que cai no rio Timbó, que cai no rio Jaguaribe, que cai no mar. Minha gente, não pode. Teve outra questão que foi o pessoal lá do manancial que abastece João Pessoa, né, de Marés, uma tubulação gigante caindo dentro das águas que a gente consome. Mas a CAGEPA disse, não, vai ter tratamento. Sim, vai ter tratamento, mas não pode estar caindo esgoto dentro daquele manancial. Mas a partir da denúncia, por isso que eu digo, denuncie, mande para o esgoteio. O esgoteio passou a ser uma ouvidoria. O esgoteio ele passou a intermediar essa problemática e dividir para os interessados dos órgãos públicos. Então, aquele esgoto caía ali e o Ribeirinho me cobrou um dia, eu fiz uma denúncia um dia, no outro dia, quando eu coloquei, tinha 10 carros atrás do meu. Secretário do Meio Ambiente, CAGEPA, CEINFRA, todo mundo atrás do meu particular. Sim. Até o secretário, o Elson, né, que é do Meio Ambiente, olhou para mim e disse, cara, tu é louco. Tu é louco. O cara tá com a tornozeleira eletrônica aí. Eu digo, meu amigo, qual é o problema? Ele tá precisando da minha ajuda. Ele não quer morar no lixo. Não sei o quê. Não, olha aí, olha a sujeira. E tudo teu carro particular. Cara, tu é maluco. Mas vamos todo mundo aqui resolver. E resolvemos. A CAGEPA nos deu 3 meses para resolver o problema. Mudaram toda uma tubulação gigante. Ainda está em obra. E a gente vai voltar lá para fiscalizar a finalização dessa obra. Mas era esgoto que estava caindo no mar, que estava caindo no manancial de Marés, né? Lá em Marés. Então é isso, a gente precisa da força de todo mundo. E como é que o pessoal que está ali hoje nos assistindo, como é que eles podem nos ajudar? Como é que eles podem ajudar o Movimento Esgoteio? Para ajudar o Movimento Esgoteio, primeiro siga o Movimento Esgoteio, compartilhe, curta, comente, né? Interaja. Mande para os seus amigos, peça para as pessoas seguirem. @Movimento Esgoteio no YouTube, no TikTok, no Kawaii. Tem como assinar? Tem como assinar, é importante. A gente fez uma assinatura porque o Movimento Esgoteio sai todo do bolso do esgotado. Esgotou o bolso. O bolso do Mas esgotou. bolso do Tá esgotado, viu, gente? Porque então, o movimento ajude, vamos a ajudar. gente não é ONG, a gente não é associação, a gente precisa do apoio de todo mundo. E é gasolina e alimentação para o pessoal, então tem tudo isso. Então,
lá tem assinatura. Assine lá na página principal do Esgoteio, assine o Movimento Esgoteio, ajude o Movimento Esgoteio, porque a gente precisa. E também, através de Pix ou da vaquinha, tem lá na bio, você vai encontrar como pode ajudar o Movimento Esgoteio. Alfredo, um semi-paraibano aí, parece que também abraçou a causa, né? André Trigueiro aí, que é um dos nossos também. Pois é. Tem sangue paraibano. Pois é. Felizmente, né? André Trigueiro, que é um jornalista do G1, colunista da Globo, enfim, é uma pessoa cuja fala tem repercussão nacional, se interessou pelo movimento, pela causa, né? E nos deu voz para além, né, das fronteiras do Estado. Agora, se felizmente ele levou nossa voz para fora do Estado, infelizmente, esse problema não é só do Estado, né? Queria eu que fosse restrito somente a João Pessoa ou a Paraíba. Infelizmente, esse problema de poluição de rios e, consequentemente, de praias, porque também a gente tem uma relação causal aqui, viu? A gente vê muita poluição das praias, mas, na verdade, a poluição começa no rio. Isso é um problema onipresente aqui no Brasil, né? Em todas as grandes cidades e, infelizmente, também nas médias e pequenas, cada vez mais a gente está se deparando com um problema semelhante. Tanto é que pessoas de outros estados já nos procuram, né, para que a gente faça uma espécie de uma sucursal, né, uma espécie de uma filial do Movimento Esgoteio Pernambuco, Alagoas, Sergipe, seja lá o que for. Isso é uma notícia boa, porque é um sinal que as pessoas estão se engajando, né, que estão se incomodando com o problema e que estão demandando por solução, mas é também uma notícia ruim, porque é sinal que o problema chegou lá também. No Brasil todo. No Brasil Inclusive, todo, né? falando do Brasil todo, Priscila, repercutiu nacionalmente, pessimamente, a situação do açude velho em Campina Grande. Né? Não é um problema só de praia. Né? A gente teve também um problema gigantesco, com várias toneladas de peixes. Você que é campinense sabe a importância ali do açude. É um cartão postal, um local de prática de exercício. Tem comércio ao local, ao redor, que está todo prejudicado. Então, é uma situação também, né, Marco Túlio, horrenda, que chegou a esse extremo. E fazendo um adendo a isso, eu vejo que é um jogando pro outro. Aí você vê que a prefeitura disse que multou a Cagepa lá para trás e a gente sabe que a Cagepa não despeja lixo há um tempo no açude, né? Então, assim, eu fico impressionada com essa guerra que, na verdade, só quem perde é o meio ambiente. A população. Fica um jogo que diz quem é o responsável. Não sou eu, é você. E cada um querendo ganhar em cima disso, né? O discurso em cima disso. Então, assim, acho que a gente precisa ter mais consciência ambiental, ter mais zelo pelo meio ambiente, né? Deixar de ser negacionista ou achar que a responsabilidade de um ou outro, até porque o meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada, inclusive com as pessoas. Essa questão do açude velho que você falou, eu comecei... O Movimento Esgoteio foi o que começou a dar o pontapé nessa história. Aí você vê, foi uma moradora de cima de um prédio, filmou, mandou para o Movimento Esgoteio. Eu coloquei, deu uma repercussão gigante. Jornal Hoje, inclusive. Aí começou, né? Porque o Esgoteio é interessante. Toda vez que eu abro lá no Esgoteio, tem Evandro Mesquita da Blitz, né? Curtindo. É do meu tempo. Curte e compartilha. Ele curte tudo que o Movimento Esgoteio coloca. Juliana Morrone, que é aquela jornalista famosa. O filho de Ivan Lins, Cláudio Lins. Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso. Toda vez que eu olho, são pessoas assim, eu digo, caramba, como é que esse pessoal... Eu sou fã desse pessoal e esse pessoal curte o meu trabalho. Isso é massa, isso é arretado. Isso é muito legal. Toda vez que eu abro lá o Instagram do Esgoteio, tem uma pessoa super... famosa. Inclusive, a embaixada da França no Brasil segue o Movimento Esgoteio desde o início. Interessante. Então, eu comecei a olhar assim, eu digo, meu Deus, eu não estou acreditando que essas pessoas estão me seguindo, né? Para você ver a importância, né? E o esgoto, antes você viu o esgoto na rua, tem amigo meu que fala, Marco, depois do Esgoteio, foi que eu passei a perceber o esgoto na rua de verdade. Porque eu passava por cima e nem me tocava. Hoje eu passo por cima e disse, isso não pode. Isso não pode. Então, assim, o Movimento Esgoteio está criando, né, está ajudando essa questão da educação ambiental. Inclusive, só para lembrar, uma coisa importante, o Ministério Público da Paraíba, né, através da promotora doutora Daniela Lucena e da promotora de Justiça doutora Renata, e também a Secretaria de Educação, me chamaram, né, para fazer uma parceria de educação ambiental nas escolas públicas do Estado. Então, a partir de agora, do primeiro semestre... Né, Isso é em primeira mão?
Em primeira mão, Olha porque isso, eu nem coisa tinha boa. anunciado, nem coloquei no Instagram do Esgotei ainda. Vamos compartilhar isso aqui, vamos fazer um collab. Guardiões do Futuro é o nome do projeto, Guardiões do Futuro, que vai ser Movimento Esgotei, Ministério Público da Paraíba e Secretaria de Educação. Eu acho que é isso que está faltando, a institucionalização, né? O poder público chegar perto. Porque não adianta o Marco Túlio chegar com a situação dele, né? Só com seus recursos financeiros. Alfredo também, com uma pessoa, um CPF, como a gente diz, né? E o poder público, que é quem pode realmente... É um trabalho voluntário. É voluntário. É um trabalho voluntário, porque não tem verba também, não. Não tem verba nenhuma. E é importante. Mas a gente está nessa luta e nós aceitamos a estar junto com o Ministério Público da Paraíba, porque é uma força muito grande. Eu acredito no Ministério Público da Paraíba. Massa. Então, tenho todo o respeito pelo trabalho do Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público Federal também, que sempre nos atende de portas abertas, né? A CGU, Controladoria Geral da União, Excelente. que nos premiou há pouco tempo atrás, recebemos um prêmio, né, da Controladoria Geral da União Nacional, né? Porque é nacional, né? Mas Sim. nos chamou e nos premiou, né, por um filme que a gente fez sobre a questão ambiental, do controle social. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente está transformando a cidade. Hoje, teve um vídeo de um gari que ele mandou para mim. Olha, eu quero que vocês... Eu fiz o vídeo, eu vou com você. Eu quero acompanhar o seu trabalho para mostrar a importância do seu trabalho e desmistificar essa questão das pessoas dizendo: o lixo, eu jogo no lixo, amanhã recolhe. Não, o lixo nem é para jogar no lixo para amanhã recolher. Então, a valorização do trabalho do gari. Então, tem muita coisa, né, que a gente vai levando de educação. E a gente tem que também chamar as empresas, né, Alfredo? Eu acho importante para poder ver um futuro melhor para o Esgotei, né? Isso para que a gente não pare. E a pergunta é essa: como é que você vê o Esgotei daqui a um tempo? Como é que você acha que vai deixar um legado aí? Como é que vocês, né? Vamos lá. O Esgotei é um movimento, né? E como tal, não é um movimento institucionalizado, né? Não é uma ONG, não é uma associação. Então, assim, não tem presidente, não tem diretoria, enfim, né? Nós temos algumas cabeças, eu acho que a principal delas está aqui, né? Que é Marco Túlio Guzmão, que por uma série de motivos, por ter sido pioneiro, por ser essa pessoa muito apaixonada pelas causas, enfim. Não dorme, né? Não dorme. Né? Elétrico, enfim. 24 horas Esgotei. Então, ele realmente capitaneia, né, esse movimento. Mas não é uma coisa institucionalizada, né? E eu acho isso importante, porque ao tempo que mantém, né, esse distanciamento partidário, né? Porque se alguém, eventualmente, for filiado a partido político e achar que vai levar consigo o movimento, fique sabendo que não vai. Ele até pode ir, mas o movimento todo, né, continua fiel à sua missão. Por outro lado, a gente tem plena consciência que a solução é institucional. Então, assim, não é Alfredo, não é Marco Túlio, não é Caiana, não é Priscila, com os seus parcos recursos, né, de orçamento doméstico, que vão resolver um problema multicausal, e que tem essa dimensão. Então, a solução necessariamente é institucional, né? São as pessoas que têm meios, as instituições, né, que têm meios e recursos para resolver o problema. Então, é governo de estado, respectivas secretarias, é CAGEPA, é a prefeitura municipal, as prefeituras, né, respectivas secretarias, Ministério Público, etc. e tal. Então, o que é que nós, né, cidadãos, podemos fazer, né, para contribuir, né, na nossa parte? É cobrar. É isso que Marco falou agora há pouco e a CGU premiou o movimento por conta disso. É o controle social. Somos nós, cidadãos, quem pautamos as instituições. Então, quem sabe o que é melhor para a gente não é o governo do estado, não. E aqui eu não estou falando da pessoa do governador. Qualquer que seja o governador, quem sabe o que é melhor para o povo da Paraíba não é ele, é o povo. Né? Qualquer que seja o prefeito, pouco importa, não é ele quem sabe o que é melhor para a gente, não. Somos nós. Então, são os movimentos sociais, são as pessoas, né, conscientes, né, ambientalmente educadas, que veem o problema bater na sua porta, quem vão pautar a atuação das instituições. E é isso que o movimento de 2 anos para cá está fazendo, né? Essa questão da poluição dos rios e mares, que estava esquecida, não é que ela não existia, não. Sempre existiu, né? É bem verdade que vem piorando de tempos para cá, mas sempre existiu e que estava literalmente esquecida e que a gente chegou e disse: isso é importante.
essa pauta, ela não é uma pauta secundária, não. É uma pauta mais do que prioritária. A cidade, ela está crescendo, mas ela não está se desenvolvendo. Pelo Ao passo, contrário. pelo contrário. Ao passo que cresce, os problemas crescem mais ainda. Então, peraí. Então, coloquem isso aqui na ordem do dia e se resolvam. E aí, desculpa, Caiana, se é CAGEPA, se é prefeitura, se é governo do estado, não me importa. Isso aí é problema de vocês. Resolvam. E a gente é inimigo de quem não resolve e a gente é amigo de quem se dispuser a resolver. Ponto. Simples E nós assim. mostramos, fazemos vídeo, se resolver o problema, Sim. a gente faz o vídeo mostrando que resolveu o Tem problema. vários. Esse da Cagepa que eu falei lá, que estava a cachoeira de esgoto, na hora que eu postei, de imediato, o diretor da Cagepa, diretor Tiago, que é diretor operacional da Cagepa, de imediato ele viu no Instagram, eu coloquei, mas não deu 20 minutos. Marco Túlio, onde é isso? O que é que está acontecendo aí? Eu estou indo aí para ir agora. E a Cagepa correu para o local e 30 minutos a cachoeira de esgoto parou. Né? Então, assim, e nós do Movimento Esgoteiro agradecemos porque nós estamos sendo os olhos, né? E o poder público, e na verdade a Cagepa, nos ouviu e solucionou o problema de imediato. E a gente tem que agradecer. Tem uma operação chamada Praias Limpas, né? Que se reúne. Como é que isso, a eficácia dessa Vou chegar operação? na Praia Limpa e na Orla Limpa. Mas só essa questão aqui que ela falou, que é importante. Hoje, quem está procurando o Movimento Esgoteio, querendo ser parceiro do Movimento Esgoteio, é a construção civil. Aí você sabe, a construção civil, porque a gente está falando da especulação imobiliária, né? Do problema dos esgotos, que é mais prédio. Hoje, onde tinha uma casa, tem vários prédios. E vários vasos sanitários, onde tinha 2. Verdade. Né? Sei lá, a quantidade de cocô que aumentou muito mais. Mas hoje a construção civil está procurando o movimento esgoteio. A hotelaria está procurando o movimento esgoteio. Por quê? Porque eles sabem que eles só vão vender Bem, por esse verão, Óbvio. que tá cheio de gente. No próximo verão, que esse povo todo que tá vindo para aqui agora, ele vai dizer... Eu vou fazer... Não vou voltar mais nessa cidade, não. Só tem esgoto, poluição, problema. Não vou voltar na cidade. Então, a própria construção civil tá me chamando. A própria hotelaria tá me chamando para dizer... Marco, eu estou com o movimento esgoteio. Nós estamos com o movimento esgoteio. Perfeito. Porque a gente quer continuar vendendo. Não adianta eu fazer um prédio de luxo chiquérrimo de 25 milhões de reais um apartamento. Você acha que aquele cara, ele vai comprar agora. Você acha que ele vai comprar outro apartamento de 2 milhões, 3 milhões, numa cidade que está insustentável? Então, eles estão chegando no movimento esgoteio. Estão dizendo, estamos com vocês. Olha como a coisa está, né? Que a gente pensa que eles seriam os inimigos, porque a gente está prejudicando, né? Mas não. E voltando aqui, só rapidinho, a questão da Operação Praia Limpa e Orla Limpa. A Operação Praia Limpa começou do primeiro movimento do movimento esgoteiro, daquele que eu coloquei o cocô lá no sol e eu esgotei no João Pessoa, lá no Busto da Mandaré. A partir dali foi multado alguns restaurantes, que não foi o movimento esgoteiro que apontou aqueles restaurantes. Nem o hotel, até o hotel lá, que na época que era administrado por secretário, não sei de quê, de turismo, tem aquela confusão, foi embargado, né? Foi aquela confusão toda. Não foi o movimento esgoteiro que apontou, mas no outro dia, depois do nosso movimento, estava a Polícia Federal, SEMAN, SUDEMA, tudo procurando na Praia do Cabo Branco. Eu disse, meu Deus do céu, olha o que eu causei com essa minha manifestação. Estão quebrando as calçadas, procurando esgoto da Orla do Cabo Branco. Que bom. Essa foi a Operação Praia Limpa, que se manteve por um longo tempo. Após a denúncia do movimento esgoteiro, mais uma vez, que a gente vive batendo, o Ministério Público Estadual também, né? Através da doutora Cláudia Cabral, que tem feito um trabalho fantástico, Inclusive, maravilhosa. doutora Cláudia, vinha-se embora para cá, que a gente Minha tá querendo conversar com a admiração senhora. pela doutora Cláudia, minha admiração pelo novo Procurador-Geral de Justiça, né, doutor Leonardo Quintães. Como eu falei, acredito muito no Ministério Público. Então, eles se somaram e disseram, peraí, vamos fazer agora a Operação Orla Limpa. Todos os órgãos estão convidados para a gente ir resolver o problema. E acabamos, o Movimento Esgoteiro fez uma denúncia agora, lá do lado do hotel, o hotel de luxo ali da Ancorador, o restaurante Ancorador e o hotel Oceana, né? Que saiu esgoto lá no que eu fui chamado, foi uma catástrofe. Quando eu coloquei nas redes sociais, minha gente, eu fiquei impressionado. Cagepa, SEMAN, SUDEMA, lá tava todo mundo lá. Chegou, correu pra lá, não deu nem tempo eu sair. Eu fiz a denúncia, postei na hora, conversei 5 minutos, chegou todo mundo da operação Orla Limpa lá, que é a questão do Ministério Público Estadual. Que bom. Então, correu todo mundo para lá e era tanta gente, até um funcionário da CEINFRA desmaiou, teve um problema lá na hora.
caiu, desmaiou, até SAMU chegou para poder socorrer o funcionário dessa infra. Então, assim, a gente precisa todo mundo junto. Marcos, você vê que o propósito move, né? Move, inclusive, quem tá parado. Então, assim, isso é necessário. Agora também a gente vai mover nossos parceiros. Sabe por quê, Alfredo? Porque o princípio da fome é a dúvida e a resposta é... Lugos. Então, nosso parceiro Lugs aí, então tem uma unidade tanto no Shopping Manaíra como também no Tambiá. E a gente vai colocar um sorteio de um grande balde do maior frango do mundo. Melhor e maior frango do mundo. Exatamente. Melhor frango. Delícia a comida, uma delícia. No nosso Instagram. Então, eu vou convidar também nossos parceiros a fazerem parte. E a gente tá chegando aqui na reta final. Vou fazer só uma parte aqui. Vou desejar feliz aniversário ao meu pai, que tá fazendo aniversário hoje. Então, parabéns pra ele. Pai, um cheiro, te amo muito. Águas limpas para ele. Águas limpas, É meu o pai, que pra desejamos. você. Sabe que eu quero Um muita abraço saúde. grande, Marconi. Alfredo conhece Painho também. Então fica aí meu abraço pra Muitos ele. anos de vida. Aqui a gente não é fantástico, não precisa vir 3 vezes para pedir uma música, viu? Então, assim, a gente sempre pede pro nosso convidado encerrar com a música. Qual seria a música de vocês? Pode ser uma ou outra, vocês combinaram? Mas Como é? eu não combinei com o Martulho, não, mas eu acho que tem uma música que é a cara do movimento, né, Marco? E vez por outra é a trilha sonora, assim, de algumas ações que a gente faz. Guilherme Arantes. Planeta Água. Perfeito. Então, pronto, Olha vamos aí. terminar o nosso podcast aqui com Planeta Água, Guilherme Arantes, para nos seguir, @intrometidasPB. Segue o nosso canal, compartilha, dá um like. Segue nosso Instagram, Caiana Alfredo, Vilar PB. Priscila Maciel, adv.br. E o teu? O meu é Marco Túlio Guzmão. Esgotei. E Esgotei. Movimento Esgotei. Você? Professor Alfredo Rangel, Movimento Esgotei. Você sabia Isso aí. que Alfredo Rangel foi meu professor também, né? Então, tô aqui, É porque eu comecei tô cedo. aqui viu, gente? aprendendo. Jardim da Infância? Foi professor Jardim da Tipo Infância. isso. Não, brincando. Professor de Direito, maravilhoso. Gente, adorei um cheiro. Valeu, Caiana. Valeu, Mais pessoal. uma. Obrigado. Obrigada, Tenho obrigada. um abraço, presente gente. pra vocês. Presente. Tenho um presente pra vocês. Ah, sempre é Vamos bom. aqui A camiseta vestir, de milhões. A camiseta de milhões. Gente, Todos literalmente. precisam Ó. vestir. Vestir a camisa, literalmente. Obrigada. Aqui, intrometidas Olha só. no Esgotei, viu? Vestindo a camisa literalmente. A camisa Esgotei. E atrás também tem uma Ó, só. frase muito importante. Eu apoio essa causa. Eu apoio essa causa, @Movimento Esgotei Gente, Paraíba. assinem. Vamos Assinem embora. pra gente É uma ajudar. questão de saúde e sobrevivência do planeta. Por favor, você também faz parte dessa causa. Gente, obrigada, viu? Valeu, Show, pessoal. obrigado. Valeu. I can